A história da fazenda de Hinterkaifeck remonta a meados do século XIX, quando foi construída pelos pioneiros da família Gruber. Ao longo dos anos, a fazenda testemunhou gerações dos Grubers viverem e trabalharem em suas terras isoladas. Na remota aldeia de Hinterkaifeck, na Baviera, um terrível segredo aguardava sua descoberta. Em abril de 1922, 6 moradores desta pacata comunidade foram brutalmente assassinados, dando origem a um dos mistérios mais sombrios e intrigantes da história criminal. Entre os moradores estavam Victoria Gruber, cujo marido, Carl Gabriel, foi declarado morto na Primeira Guerra Mundial. Seu corpo nunca foi encontrado. Nos meses que antecederam o massacre, a fazenda de Hinterkaifeck foi palco de uma série de eventos perturbadores e intrigantes. Moradores e empregados relatavam ruídos estranhos ecoando pelo sótão, sons que não podiam ser atribuídos a nenhuma explicação plausível. Além disso, havia relatos de encontro com acontecimentos inexplicáveis, como sombras que se moviam pela propriedade sem explicação, objetos que mudavam de lugar misteriosamente e a sensação de estar sendo observado o tempo todo, mesmo nos momentos mais isolados da fazenda. Esses eventos alimentavam um clima de mistério que pairava sobre a propriedade, deixando todos os moradores inquietos e apreensivos. A tensão entre os moradores e os vizinhos mais próximos só aumentava à medida que os relatos se espalhavam pela pequena comunidade rural. Algumas pessoas chegaram até mesmo a especular sobre a presença de forças sobrenaturais na fazenda, enquanto outros atribuíam os acontecimentos a fatores terrenos, como, por exemplo, o estresse acumulado pela família Gruber. Além dos segredos obscuros que assombravam Hinterkaifeck, rumores de um relacionamento incestuoso entre os membros da família Gruber, envolvendo Victoria Gruber e seu pai Andreas Gruber, circulavam pela pequena comunidade. Essas fofocas só serviram para distanciar os Gruber dos demais moradores, isolando ainda mais a família em sua solidão perturbadora. Além dos ruídos perturbadores e dos encontros inexplicáveis, outros eventos misteriosos também marcaram a fazenda de Hinterkaifeck. Algumas pegadas foram descobertas nos arredores da propriedade, indicando que alguém havia vagado pelos arredores da propriedade, deixando todos ainda mais intrigados e preocupados com a possibilidade de intrusos rondando a área. Mas o mistério atingiu um novo patamar quando um jornal incomum foi encontrado na fazenda. Era um jornal comum de Munique, localizado a cerca de 80 quilômetros de distância. Um local tão distante que a presença desse jornal na fazenda parecia totalmente fora de contexto. E essa descoberta inusitada só contribuiu para aumentar ainda mais o mistério em torno dos eventos estranhos que assolavam a fazenda de Hinterkaifeck, aumentando ainda mais a perplexidade e a apreensão entre os moradores e vizinhos. Na fatídica noite de 31 de março de 1922, a fazenda de Hinterkaifeck se tornou palco de um ataque terrível e meticulosamente planejado. Os moradores foram surpreendidos e brutalmente assassinados em suas próprias casas. O ataque foi realizado com uma ferramenta agrícola encontrada no local, causando ferimentos graves e instantâneos. O cenário era de caos e violência, com evidências de luta e desespero por toda a parte. Quando a luz do dia surgiu, revelou a carnificina que havia ocorrido durante a noite, chocando a comunidade e desencadeando uma investigação que se tornaria a mais intrigante da história criminal. Em 1º de abril de 1922, os moradores locais fizeram uma descoberta horripilante ao encontrarem os corpos da família Gruber e o da empregada Maria Ball. O massacre chocou a comunidade e deixou uma marca inesquecível na história de Hinterkaifeck. Após o massacre, a polícia local iniciou uma investigação meticulosa, mas as respostas continuavam fugindo, desde suspeitos locais e até mesmo teorias sobrenaturais. O mistério de Hinterkaifeck continuava a intrigar e confundir. Décadas após o massacre, vários nomes foram apontados como suspeitos, mas nenhum culpado definitivo foi identificado. Desde antigos amantes até teorias de serial killers, a lista de suspeitos continua a crescer até hoje. Algumas teorias que surgiram sugerem que o assassino pode ter permanecido na fazenda após o massacre, talvez por dias antes de desaparecer sem deixar rastros. Uma das pistas mais intrigantes é que o gado pode ter sido alimentado dias após o assassinato, apesar da ausência dos membros da família Gruber. Isso levantou suspeitas de que o assassino poderia ter permanecido na propriedade, talvez escondido em algum lugar, enquanto o gado era mantido vivo. Isso para evitar suspeitas precoces sobre o que tinha acontecido.
No entanto, também há argumentos contra essa teoria, uma vez que não foram encontrados sinais concretos de que alguém tenha permanecido na fazenda após o massacre. Alguns investigadores sugerem que o gado pode ter sido alimentado antes do assassinato, ou que outra pessoa, talvez um vizinho ou conhecido, tenha cuidado dos animais nos dias seguintes à tragédia, sem saber o que tinha acontecido. Essas teorias, embora ofereçam insights interessantes, permanecem suposições, destacando a complexidade e os mistérios não resolvidos que cercam o caso de Hinterkaifeck.